boa tarde. Como eu comentei com vocês, hoje eu vou estar à disposição para tirar dúvidas, né? Então, a gente vai perguntar aqui para a Vanildes. Você tem alguma dúvida? Senão eu comento os exercícios. Eu fiquei com uma dúvida aqui, professora, de um exemplo do primeiro slide lá, que ele fala da velocidade de formação e a de reação. Aí eu tentei Certo. responder, mas fiquei uma dúvida. Para diferenciar, né? Isso. Eu estou abrindo aqui. Aí eu pego esse exemplo. Só um minutinho, porque ele é meio lento aqui. Mas enquanto abre, então, para a gente não perder muito tempo, essa primeira tela aqui de exercícios é do 22.1a até o 22.4b. E a maioria deles, eu acredito que trata desse tema que é a sua dúvida, né? Então, veja só, ver se eu consigo aqui mudar de tela. Aqui. Então, nesse 22.1a, vamos ler, ele fala assim, ó, a velocidade de reação, né, da reação A mais 2B, dando 3C mais D, foi relatada como sendo 1 mol por decímetro cúbico por segundo, né? Ou seja, 1 mol por litro por segundo. Então, escreva as dependências da velocidade de reação com as inclinações das curvas de concentração versus tempo de cada espécie presente. E determina as velocidades de consumo de reagentes e produtos. Então, eu acredito que se trate da mesma coisa, porque assim, primeiro, né? O que ele está se referindo aqui em inclinações das curvas de concentração versus tempo de cada espécie presente, né? Deixa eu tentar fazer um desenhinho aqui. Então, quando a gente fala, né? Então, para essa reação, aqui eu repeti, né? A reação A mais 2B do 3C mais D. Então, a gente tem que escrever assim, ó, que a velocidade da reação é igual a, para os reagentes, a gente coloca o sinal de menos, né? E escreve a fração correspondente a 1 sobre o coeficiente estequiométrico. Como da espécie A é 1, então ficaria menos 1 sobre 1, que ficou implícito, dAdt, que é igual a menos 1 sobre 2 dBdt, e que é igual a, veja, aqui com sinal de mais, né? Por quê? Porque são os produtos e eles estão sendo formados. Então, eu tenho 1 sobre 3 dCdt, que é igual a 1 sobre 1 dDdt. Então, por que ele falou que são as inclinações de uma suposta curva, né? Porque eu posso representar o que está acontecendo com todas as substâncias, né? Colocando tempo aqui colocando a concentração. Então, para os reagentes, vou até colocar aqui com diferentes cores, né? Então, ó, para o reagente a gente tem, vamos dizer, uma inclinação, né? Não tão pronunciada quanto do reagente B. Por quê? Porque para cada 1A, né? Para cada molécula de A que é consumida, consome 2 de B. Então, vamos supor que aqui seja da espécie A. Eu vou mudar de cor aqui, vou pegar uma outra cor para a espécie B. Vou pegar um vermelho aqui. Eu vou representar mais inclinado, tá vendo? Consome muito mais de B. Eu não estou sendo, assim, absolutamente quantitativa, né? Mas eu só estou representando, assim, que como a estequiometria é 1 para 2, então a concentração de B
ela cai de maneira mais pronunciada. A concentração de C, vamos pegar um outro aqui, vamos pegar um verde, né? A concentração de C, ela tem o coeficiente estequiométrico de 3. Então, seria bem... Eita, também nem tanto. Bem inclinada. C. E D é menos inclinada. Vou pegar aqui um azul, né? Então, D aumentaria mais ou menos assim. Então, essas inclinações, isso que ela fala aqui, ó, quanto as dependências da velocidade de reação com as inclinações das curvas. Então, que inclinações são essas? As inclinações das curvas, elas são representadas por dA, dt, dB, dt, dC, dt, dd, dt, né? Então, elas que representam essas inclinações. Para que, então, por exemplo, se a inclinação dB, dt é 2 vezes maior que a dA, dt, para que a representação em termos de qualquer uma das substâncias dê o mesmo número, que é a velocidade, que a velocidade é um parâmetro da reação, ela tem que dar o mesmo valor, né? Não pode dizer que a mesma reação, se eu monitorar a substância A, vai ser 1 mol por litro por segundo, e a mesma reação, se eu monitorar a substância C, que a velocidade da reação vai ser, né, 3 mol por litro por segundo, né? Tem que dar o mesmo número. Então, é por isso que a gente pega e multiplica aqui pela fração. Então, e o porquê desses sinais? A razão desses sinais aparecerem aqui é porque as inclinações de reagentes e produtos têm sinais diferentes, né? Das inclinações de reagentes, tá vendo? Elas são decrescentes, né? E as inclinações de produtos, elas são positivas, certo? Então, basicamente disso. Agora, deixa eu ir lá ver esse exemplo. Deixa eu localizar o exemplo Professor, aqui. Oi. esse V é a mesma notação do R? O V é o mesmo é o mesmo significado de R, Ah, certo. certo? Porque primeira coisa, eu peguei do livro do Levine que ele usa R por causa da velocidade em inglês, né? Que é rate. E também nessa primeira representação é interessante diferenciar V, porque aparece volume também. Né? Então, para não usar V, que podia confundir com volume, eu deixei como R, mas é o mesmo significado. Né? Então, me diga se eu já comentando o primeiro exercício, se já esclareceu sua dúvida. Sim, esclareceu. Esclareceu? Tá. Sim. Quer perguntar mais alguma coisa? Mas você fica à vontade, você pode mandar por e-mail também. Certo. Eu vou dar uma olhada nos próximos exemplos. Certo. Então, eu vou comentando aqui. Então, eu coloquei comentários sobre alguns deles. Então, os outros, né? O 22.1b é a mesma lógica. O 22.2a. O que ele vai modificar, né? Então, já que eu tenho essa igualdade aqui, ó, V igual a menos DADT, tal, tudo isso, igualando a 1 mol por decímetro cúbico por segundo. Por que eu estou igualando? Porque ele disse aqui, ó, que a velocidade da reação, então aqui ele está se referindo, né, este valor aqui, sendo 1 mol por litro por segundo, né, é o valor da velocidade de V ou de R, certo? Aí, nos outros exercícios, ele se refere aos valores, né, destas inclinações, ou seja, de DADT, de DBDT. Então, por exemplo, se aqui ele pedisse, qual é o valor de DCDT? Então, você tem que recortar esse trecho aqui, ó. 1/3 de DCDT é igual a 1 mol, certo? Decímetro a menos 3, segundo a menos 1. E aí, para dar o valor de DCDT, você tem que passar o 3 multiplicando aqui. Então, DCDT é igual a 3, né, mol por litro por segundo. Por quê?
porque a estequiometria, certo, do produto C é 3, né? Então, quando a gente deseja representar a taxa de formação dele, é um parâmetro diferente da velocidade da reação, porque a taxa de formação ou de consumo de uma substância específica mostrada na reação, ela está ligada à estequiometria. Então, a velocidade de formação de C é diferente da velocidade de consumo de B, que é diferente da velocidade de consumo de A. Por que elas são diferentes? Porque elas têm estequiometrias diferentes. Ó. O que ia ficar igual, né? O que vai ficar igual à velocidade da reação? As substâncias que têm estequiometria 1, certo? Então, por exemplo, a velocidade de formação de D é numericamente igual à velocidade da reação. Né? Porque eu tenho aqui, ó, eu não tenho nada multiplicando dt. Então, dt, ele por si é igual a 1 mol dm a menos 3 segundo a menos 1. Então, os outros exercícios, eles vão tratar disso daí. Né? Veja aqui, ó, 22.2b. A velocidade da formação de B na reação, que, aliás, tem até um probleminha aqui, né? Velocidade de consumo de B. Foi até bom eu ter escolhido esse daqui, foi o que eu percebi essa inconsistência, a velocidade de consumo. Por quê? Porque B é reagente, né? Então não tem pegadinha, não, aí. Foi um erro mesmo. É até capaz que esteja errado no livro que eu peguei e traduzi. Né? Então, os que estão nessa tela são basicamente, né, desse tipo. Que mais? Então, eu vou seguir. Se você quiser, aí você interrompe. Quando você achar alguma dúvida sua, pode interromper. Certo, professora. Só instantinho que eu mandei salvar aqui, ele tá lendo. Lento pra caramba. Jesus, amor. Finalmente. Então, eu vou passar para outra tela. Então, aqui a gente tem do 22.5A ao 22.7B. Então, eu escolhi o 22.5A, porque o A e o B, eles são exercícios que dá para resolver pelo método que eu chamei de inspeção. Né? Então, vamos ler aqui. Ele diz assim, o 22.5A. A 518 graus Celsius, então, o nosso livro, o Atkins, ele muitas vezes coloca dados que, na verdade, não vão ser utilizados. Não estou dizendo que especificamente é para fazer uma pegadinha, mas, né, é uma informação, assim, de contexto, mas não vai ser utilizada em nenhum cálculo. Então, que é o caso da temperatura aqui. Em 518 graus, a velocidade de decomposição de uma amostra gasosa de acetaldeído, inicialmente a uma pressão de 363 torr, foi 1,07 torr por segundo quando 5% haviam reagido. E a velocidade passou a ser 0,76 torr segundo a menos 1, quando 20% haviam reagido. Então, é necessário uma interpretação aqui dos dados, que é o seguinte. A pressão inicial foi dada no tempo igual a 0, quando a gente não tem uma velocidade da reação. A reação não começou ainda. Na sequência, ele apresenta dois valores de velocidade, 1,07 torr segundo a menos 1, quando 5% reagiram. Como é que a gente tem que utilizar esse dado aqui?
Se 5% reagiram, né? Então, qual é a pressão que eu tenho no tempo correspondente a essa velocidade? Eu tenho 95% disso, porque se 5% reagiram, eu tenho que, na verdade, utilizar o quanto sobrou. Então, eu tenho que pegar, considerar 100%, que é a pressão inicial, multiplicar essa pressão por 95%, que é o 100% menos esse 5%, aí eu vou saber a pressão correspondente a essa velocidade. Então, eu pego 0,95, né, vezes 363. Então, 0,95 vezes 363 dá 344,85. E quando 20% reagiram, a pressão restante é correspondente a 80% desse valor. Então, 80% de 363, então eu tenho que multiplicar 363 por 0,80, que vai me dar 290,4. Aí sim, esses são os dados que eu vou utilizar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir, né, o quanto essa pressão decaiu. Por quê? Porque eu tenho que considerar que eu multipliquei esse valor aqui, ó, por um fator, né, para dar 290,4, ou vice-versa. Então, depende de quem eu dividi por quê, né? Então, se eu fizer 344,85 dividido por 290, que é o que eu estou mostrando aqui, vai dar 1,1875. Ao mesmo tempo, eu vou dividir uma velocidade pela outra. Eu vou dividir 1,07 por 0,76. Aí eu vejo que não deu, tá vendo? Não deu a mesma razão, né? E aqui eu estou mostrando o que eu faço com esses valores. E, né? Então, eu peguei as pressões. Oi. Por que dividiu as pressões? Porque eu tenho que descobrir qual foi o fator. Eu vou relembrar aqui com vocês qual é o contexto, né? Qual é o exemplo que eu mostrei numa das aulas em que aparecia uma coisa semelhante. Não sei se vocês se lembram de uma tabela que mostrava assim, ó, concentração do reagente e velocidade. É o chamado método da velocidade inicial. Então, por exemplo, no método da velocidade inicial, ele é apresentado lá pelo livro no assunto como se a gente repetisse a reação utilizando várias concentrações iniciais e medisse essas velocidades. Então, por exemplo, se eu testar uma concentração 1, 2 e 4, ó, eu fizer o experimento com essas concentrações iniciais e medir as velocidades, vamos supor que aqui eu obtenha uma velocidade igual a 2. Aqui eu estou inventando o dado. Então, quando eu refiz o experimento, usando uma concentração igual a 2, eu multipliquei a concentração por 2, concordam? Então, quando eu divido uma pela outra aqui, eu estou tentando aferir qual foi o fator de multiplicação dessas pressões, porque as pressões aqui, elas cumprem o papel de concentração inicial. Deixa eu continuar aqui. Então, eu estou dividindo uma pela outra, porque não salta aos olhos, né? Por exemplo, que uma é o dobro da outra. Se ele dissesse assim, ó, né? Que quando a pressão é 400 torr, né? A velocidade é 1,07, e quando a pressão é 200 torr, né? A velocidade é 0,76. Quando se ele apresentasse números redondos assim, a gente enxergaria que tem um fator aí, né? Que se eu dividir a maior pela menor, vai dar 2, ou se eu dividir
a menor pela maior vai dar meio, né? Que a pressão caiu pela metade, ou se eu olhar de cima e depois a de baixo, ou a pressão dobrou, se eu olhar primeiro a de baixo e olhar de cima. Tá claro? Por que eu tenho que dividir? Né? Porque o fator, ele não está saltando aos olhos aqui. Porque é sempre assim. Quando ele introduz um exemplo no conteúdo do livro, esse exemplo ele é muito mais palatável. Né? Ele é com valores assim, ó, entre aspas, simpáticos. Né? Então, a gente poderia ter a seguinte situação aqui. Quando eu multiplico a concentração por 2, né? Vamos supor que a velocidade multiplicasse também por 2, certo? 2 vezes 2 não dá 4? Então, aqui apareceria 4. Então, eu enxergaria aqui o mesmo fator. Agora, aqui, ó, de 1 para... Entre 1 e 4, por quanto que eu multipliquei? Aqui eu multipliquei por 4. Vocês concordam que se a concentração foi multiplicada por um fator e a velocidade ela foi multiplicada pelo mesmo fator, isso me leva aqui seria de primeira ordem. Por quê? Porque quando que onde é que eu enxergo esse expoente da ordem? Nesse método das velocidades iniciais. Eu observo por quanto a concentração foi multiplicada e observo qual foi o fator pelo qual a velocidade resultou multiplicada, né? E aí eu escrevo aqui como sendo o mesmo fator que eu multipliquei aqui, só que na forma exponencial. Então, aqui também... Espera que ele está salvando. Nesta mesma lógica, ó, se a concentração multiplicou, certo? Quando eu multiplico a concentração por 4, aqui eu vou ter que ter o mesmo fator, 2 vezes 4 dá quanto? Né? Dá 8. Então, aqui também enxergaria vezes 4. Então, 4 elevado a 1. Então, aqui se fosse de primeira ordem. Se fosse de segunda ordem, deixa eu usar outra cor aqui. Então, vamos com bastante calma aqui. Então, se for de segunda ordem, vamos dizer que eu observasse, né? No primeiro, partisse da mesma velocidade, quando eu uso concentração 1, né? Eu colocasse o mesmo valor aqui. O primeiro inicial eu posso. Agora, quando eu multipliquei, né, a concentração por 2, a velocidade ela tem que ser multiplicada por 2 ao quadrado. Opa, 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? É 4. Então, aqui já apareceria 8. E aqui, quando eu multipliquei de 1 para 4, eu multipliquei aqui, ó, né, por 4. Aqui tem que aparecer essa primeira vezes 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32. Não sei se vocês lembram desse método da inspeção. Tá claro? Se vocês quiserem, eu explico de outro jeito. O que é que vocês me dizem? Você só poderia repetir essa da segunda ordem? Posso. Então, no método por inspeção, a gente observa o que aconteceu com a velocidade quando a gente foi multiplicando a concentração por diferentes fatores. Então, notem que esses valores aqui, ó, 1, 2 e 4, de concentração, a gente escolhe, a gente vai para o laboratório e planeja o experimento, certo? Vamos dizer que vocês duas foram para o laboratório, vocês formam uma equipe lá na disciplina, e aí eu digo para vocês, planejem
concentrações iniciais. Uma série de concentrações iniciais, né? Que vocês queiram utilizar. Você podia ser qualquer padrão, podia ser até de 1 em 1, né? Sendo de 1 em 1, a comparação ela não ia ser assim na sequência. Mas vamos dizer que vocês tivessem escolhido aqui, né? Por quê? Vejam, vocês conseguem enxergar qual é a lógica desse crescimento? A gente foi multiplicando, né? Sempre por 2, ó. Aqui eu dobrei, né? 1 vezes 2 dá 2, o dobro de 2 dá 4. E qual seria a próxima, né? O dobro de 4 dá 8. Muitas vezes o planejamento experimental a gente tenta seguir alguma lógica de aumento. É muito esquisito quando a pessoa escolhe valores assim. 1, 2, 10, 11, 12, 40. Aí você olha assim, que números, né? Que aumento aleatório, esses aumentos não têm uma lógica. Normalmente a gente escolhe um padrão. Aí, então esses aqui vocês escolhem. Agora, a velocidade, ela é medida. Então, se vocês não conhecem a ordem da reação, né? Então, vocês vão ter que pegar os valores que vão aparecer e tentar interpretar. E aí, descobrir qual é a ordem da reação. Então, deixa eu apagar. Eu vou apagar esses fatores aqui. Aqui eu tenho 248, 2832. Eu vou escrever de novo aqui. 248, 2832. Vou escrever na mesma direção, né? 2, 4, 8. Então, essas foram as velocidades medidas. Vocês não sabiam que ia dar esses valores. Aqui são as duas possibilidades. Aí, agora, vocês têm que interpretar. Então, em princípio, vocês ó, apagam. Eita! 1, 2, 4. Aí, como é que olhando esses valores aqui, ó, 1, 2, 4, vocês descobrem a ordem aqui. Vocês têm que ir comparando os números que vocês têm aqui com os da esquerda e com os da direita. Então, primeiro, vocês vão comparar o 1 com o 2. E aí, vocês vão raciocinar assim. Então, respondam para mim. Qual foi o fator que a gente tem que multiplicar para ir de 1 a 2? Tem que fazer vezes 2, não é? 1 vezes 2 dá 2. Então, quando a gente fez 1 vezes 2, então multipliquei por 2. Aí você observou aqui, ó, que a velocidade multiplicou por quanto? Digam para mim. 2 também. 2 também. Só que, para facilitar, para você conseguir enxergar a ordem, você tem que escrever 2 com o expoente que está implícito a ele. Então, 2 elevado a 1, porque é aqui que vai aparecer a ordem. E quando você faz essa comparação aqui, ó, de 1 para 4, certo? Você multiplicou por 4. Então, você tem que comparar, ó, as mesmas. Quando você multiplicou a concentração por 4, por quanto que a velocidade multiplicou? Por 4 também. Por que a gente vai comparando todos, né? Para ter certeza. Tá aqui, ó. A velocidade multiplicou por 4 elevado a 1. Ó, faltou uma comparação. De 2 para 4, a gente também fez vezes 2. Então, eu tenho que comparar esses dois, né? Também, ó. 2 a 1. Então, aqui eu tenho certeza que N é igual a 1. E agora, para esse daqui, né? Aí, novamente. Tá? Aqui eu descobri que a ordem é 1. Agora, esqueçam esse daqui. E se o resultado obtido por vocês tivesse sido esse aqui? Então, vocês tinham que fazer a mesma inspeção. De 1 para 2, eu fiz vezes 2. Agora, aqui apareceu qual fator?
Apareceu 4. Só que 4 é 2 a 2. Percebe que você tem que tentar escrever com base no mesmo fator de multiplicação da concentração. Se você só escreve 4, aquilo ele não te diz, ele não está explícito. Ao mesmo tempo, vamos olhar aqui, ó. De 1 para 4, eu multipliquei por 4. E aqui? De 2 para 32. Então, para saber, eu tenho que dividir 32 por 2. 32 por 2 dá 16, que é igual a 4 ao quadrado. Olha lá, o mesmo 4 daqui apareceu ao quadrado. Aí fica... Deu para entender agora? Sim, ficou claro, professora. Né? Divide um pelo outro. Mesmo quando, ó, eles são números assim bonitos que dá para fazer de cabeça, um número simples que dá para fazer de cabeça, mas mesmo assim, sempre é importante, né, a gente reescrever nessa forma, né? Só para finalizar. Então, aqui eu multipliquei por 2, aqui, ó, 32, né? Por 2, dá quanto? Né? 32 por 8. 8 vezes 4, 32. Dá 4, que é 2 ao quadrado. Então, aqui eu multipliquei por 2, aqui, ó. Então, aqui eu descubro que n é igual a 2. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa com esses números chatos pra caramba aqui desse exercício. Então, eu vou reescrever aqui. Vou reescrever até aquele comecinho, porque ele é meio chato. Ele diz que a pressão, né? Pressão inicial, ou P0, é 363. E aí ele diz o seguinte: quando consumiu 5%. Se consumiu 5%, sobrou 95%. Por isso que eu tenho que fazer 0,95 vezes 363. E depois ele diz que quando reagiu 20%. Então, é quando sobrou 80%. Então, eu tenho que fazer 0,8 vezes 363. Certo? E aí vai dar o seguinte, ó, 0,95 vezes 363. Aqui, 344,85. E aqui, 0,8 vezes 363, 290,4. Então, aqui são as pressões. Que valor, que dados são esses? Esses daqui, eles são a nossa primeira coluna aqui, ó. Eles são a nossa concentração. E os outros valores são a velocidade, né? Então, ele diz assim: não trave o computador, pelo amor de Deus. Aí ele diz assim: que quando eu tenho, aí sim, ó, esse dado aqui foi quando reagiu, né? Quando reagiu 5%, e aqui são as velocidades. As velocidades aqui foi 1,07 e aqui 0,76. Deixa eu só ver se eu não copiei errado. Não, é 1,07 e 0,76. Tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu não sei ainda por quanto multiplicou esse número aqui, ó, para eu enxergar ele aqui. Por isso que eu divido um pelo outro, né? Quando eu divido 344 por 0,85 por 290,4, dá 1,1875. Já esse daqui, eu vou dividir 1,07, tanto faz. Quem se divide por quê? Agora, você tem que manter. Se eu dividir 344,85
por 290,4, aqui eu também tenho que dividir, né, o valor, a velocidade correspondente a ele por essa daqui. Aqui deu outro valor, ó. 40789. É como se tivesse dado aqui, ó, não tivesse dado números, fatores redondos, igual 2, 4. Ficou dando número quebrado. Então, o que eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que testar ordens. Aqui é uma dica valiosa para vocês. As ordens aqui, elas vão ser inteiras. O fato de não ter dado o mesmo valor já me permite excluir n igual a 1. Né? Por quê? Porque se fosse que nem deu aqui, ó, essa primeira possibilidade. Quando eu multipliquei por 2, aqui também multiplicou por 2, o fator dá igual, ó, 2 aqui, 2 aqui. Quando eu multiplico por 2 e dá 4, eu tenho que buscar potências de 2, tá vendo? Vamos supor que eu não soubesse que 4 é igual a 2 ao quadrado. Na verdade, é isso que está acontecendo aqui. Eu não sei. Ó, 1,40789, eu não sei qual é o expoente. Eu não sei se é esse daqui ao quadrado, eu não sei se é esse daqui ao cubo, eu não sei. Então, eu tenho que sair testando. Então, vamos supor que a gente não soubesse que 4 é 2 ao quadrado. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que testar. 2 a 1, eu sei que não dá, porque 2 a 1 eu sei que é 2. Eu tenho que testar 2 ao quadrado, 2 à terceira, 2 à quarta. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu sei que não é n igual a 1. Então, eu vou pegar e vou testar n igual a 2. Como é que eu testo n igual a 2? Eu calculo 1,1875 ao quadrado. Vamos ver quanto dá. Eu estou testando agora o expoente 2. 1,1875 ao quadrado, ó, dá 1,4101. Deixa eu testar o cubo para ver se chega mais perto. Senão eu vou ficar com 2 mesmo. 1,1875. A terceira... ó. 1,1875. A terceira dá 1,6745. Dá muito longe, ó. Qual dos dois está mais perto de 1, né? 4, vamos arredondar aqui até para 8, 1,408. 1,41, né? Então, eu vou concluir que n é igual a 2. Aí vocês podem me perguntar, mas como que eu podia... qual é a informação que eu tinha que usar para saber que eu tenho que empregar o método das concentrações, das velocidades iniciais, né? Por causa do conjunto de dados que ele deu. Ele te deu 2 concentrações e qual é a velocidade correspondente, né? Vamos supor que é como se fosse assim, em vez de você ir para o laboratório e repetir o experimento, ele te diz assim, você partiu de uma concentração igual a 5, maior que essa. E ele te diz assim, quando a concentração atingiu 4, a velocidade foi essa. Quando a concentração atingiu 2, a velocidade foi essa. Então, você tem 2 valores de concentração para a mesma reação, na mesma temperatura, e 2 valores de velocidade. Certo? Então, é o conjunto de dados que vocês têm. É por isso que eu digo assim, é importante resolver todos os exercícios mais de uma vez, porque isso cria familiaridade, né? Se vocês não criarem essa familiaridade, é tudo até uma questão de prática. Por isso que a gente pratica para ficar, né, com
para minimizar, para mitigar as dificuldades em resolver os exercícios. Né? Tá claro? Então vejam que a gente ainda tem a terça-feira, tentem refazer, né? Peguem, aí vocês, até lá vai ter mais tempo para ter resolvido os exercícios, para colocar em prática isso. Mas ficou mais claro? Qual é a lógica? Aí, aqui, ó, a 22.5B é a mesma coisa, ó. A 400 Kelvin, a velocidade... Ah, ficou? Desculpa, eu não ouvi direito. Mas esse daqui é a mesma coisa, ó. E olha como é que ele fala. A velocidade de decomposição de um composto gasoso, inicialmente, a uma pressão de 12,6 kPa. Então, essa é aquela inicial. A velocidade foi 9,71 quando 10% haviam reagido. Quando 10% haviam reagido, sobrou 90%. Então, você tem que multiplicar esse valor 12,6 por 0,9. Porque é a 90% dele é que corresponde a essa velocidade. Depois, a velocidade passou a ser 7,67 quando 20% haviam reagido. Aí, se 20% reagiram, sobraram 80. Então, você tem que multiplicar 12,6 por 0,8. Então, percebe, ele vai escondendo os dados, né? Vai exigindo que vocês consigam interpretar. Mas aí resolve do mesmo jeito, né? Só um instantinho. Para! É o meu cachorro querendo brigar aqui, desculpa. Vamos continuar, então. Vem, querido. Deixa eu ver qual outro que eu exemplifiquei aqui. 22,6A. Então, 22,6A, ele fala de meia-vida. Ele diz assim, a 518 graus, a meia-vida da decomposição de uma amostra gasosa foi, inicialmente, a 363, foi 410 segundos. Quando a pressão era 169 torr, a meia-vida foi 880. Determine a ordem. Então, vejam só. Aqui é outro tipo de dado. Certo? Aqui não é mais velocidade com concentração. Agora é tempo de meia-vida com concentração. Então, a estratégia é outra. A gente tem que testar possibilidades também. Então, aqui, ó. Na condição 1, em 363 torr, essa foi a meia-vida. Na condição 2, em 169 torr, essa foi a meia-vida. Então, sejam práticas. Quando ele dá esse tipo de dados para a gente, o que a gente tem que fazer? Testar as fórmulas que existem para o tempo de meia-vida. Ó, para ordem igual a 1, o tempo de meia-vida é igual a ln de 2 sobre K. Lembram o que significa isso? Se vocês revisarem a aula em que eu mostro isso, o importante é observar nessa fórmula aqui é que não aparece a concentração. Então, o tempo de meia-vida para a primeira ordem é independente da concentração. Se fosse de primeira ordem, daria 410 sempre, ou 880 sempre. Né? Você ia mudando a concentração e o tempo de meia-vida não muda. Então, a gente já vê que dependeu. Né? Mudou a concentração, mudou o tempo de meia-vida. Então, vemos que T meio dependeu da concentração inicial. Logo, não é de primeira ordem. Então, a gente vai testar o quê? Segunda ordem.
Para a segunda ordem, a gente tem essa outra expressão aqui. O tempo de meia-vida é igual a 1 sobre a constante de velocidade vezes a concentração inicial. Ah, professor, mas a gente não tem a constante de velocidade. É verdade. Então, uma estratégia que aparece muito, principalmente nessa disciplina de cinética, aparece bastante. Quando nós não temos todos os dados, nós fazemos o seguinte: a gente divide o tempo de meia-vida numa condição pelo tempo de meia-vida na outra. Ou seja, ó, você pega essa fórmula, né? Então eu digo que t meio na condição 1 dividido por t meio na condição 2, você pode até fazer o inverso. Ah, como é que eu sei que tem que ser esse por esse? Não tem que ser esse por esse. Pode ser o segundo pelo primeiro, né? Ah, estou fazendo o primeiro pelo segundo. Então, tempo de meia-vida dividido por tempo de meia-vida é igual a essa fórmula, né? Essa razão aqui dividida por outra razão análoga. Então, t meio dividido por t meio é igual a 1 sobre k a zero, da condição 1, dividido por 1 sobre k a zero, da condição 2. Eu até escrevi de um jeito que não ficou muito bom aqui. Eu omiti o 1 sobre 2. 1 sobre, aqui, ó. 1 sobre. Pronto, agora sim. Aí, qual é a vantagem disso? A vantagem é que a constante é a mesma, né? Da mesma reação, na mesma temperatura, então eu corto K. Agora, ó, reescrevo, vejam só. T meio dividido por T meio é igual a 1 sobre A zero. Aí eu pego 1 sobre A zero. Lembram que quando a gente tem assim, ó, A vezes B dividido por C vezes D, né? É igual A vezes B vezes D vezes C. Então, a gente pega essa fração que está no denominador, passa ela multiplicando invertida, né? Foi isso que eu fiz aqui. Então, T meio na condição 1, dividido por T meio na condição 2, é igual a concentração inicial na condição 2, dividido pela concentração inicial na condição 1. Então, eu tenho, ó, aqui, 410 dividido por 880, né? Aí eu divido e vejo que valor que deu. Aqui eu já coloquei direto porque eu tinha visto que deu igual. Então, 410 por 880 dá 0,465. E aí eu tenho que dividir a concentração da condição 2, lembra que inverteu, pela concentração na condição 1. Então, é 169 por 363. Deu o mesmo valor, as duas divisões. Então, confirma que é de segunda ordem. E se nem assim tivesse dado? Aí vocês teriam que usar uma fórmula que é geral, né? Deixa eu copiar ela aqui. Eu dou as fórmulas para vocês, que essas fórmulas grandes não precisam saber decor. Né? Nem eu não sei decor. São fórmulas bem grandes. Então, é assim, ó. Eita. Aí vocês teriam que dividir. Então, ela é tempo de meia-vida é igual a 2 elevado a N menos 1 menos 1 dividido por N menos 1 vezes a zero, também elevado a N menos 1 vezes K. Essa daqui é a expressão para o tempo de meia-vida para uma ordem genérica, mas ela só vale para N diferente de 1. Pode ser 0, 2, 3, 4, 5. Né? Então, para usar essa expressão aqui,
Se não tivesse confirmado, né, esse valor aqui, aí vocês teriam que usar essa expressão, que é o que vai aparecer no exercício seguinte, que eu não estou exemplificando aqui. Vocês vão ter que fazer T meio na condição 1 por T meio na condição 2. Né? Que condições 1 e 2 são essas? São esses valores que ele dá no problema. É igual a... Aqui. 2, n menos 1, menos 1, menos 1 a 0, n menos 1, vezes Ka. Aqui é a mesma coisa. Você vai ver que corta bastante coisa. Ó. O Ka corta, né? O n menos 1 corta. O 2n menos 1 também corta. Eu vou escrever eles inteiros aqui para vocês verem como corta tudo. A única coisa que modifica é o a zero. Aqui eu tenho condição 1, aqui eu tenho condição 2. Aqui, condição 1, Ka vezes n menos 1 a 0. N menos 1 na condição 2. Ka 2 elevado a n menos 1. Então, isso corta, isso corta, isso corta. O Ka corta. Só não corta o a 0. Por quê? Porque o que modifica da condição 1 para a condição 2? Concentração e tempo. Então, vai ficar assim, ó. T meio sobre T meio é igual a 0. N menos 1 na condição 2. Aqui era na condição 1. A 0, N menos 1 na condição 1. Qual é a diferença? Ó, ficou parecido com isso daqui. Só que aqui, ó, está elevado a 1. Concorda? Né? Por que não vale aqui, né, para condição igual a 1? Porque quando eu elevo a 0 elevado, né, a n menos 1 para n igual a 1, fica n menos, né, 1 menos 1 que dá 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, matematicamente, não vale. E seria t meio por t meio igual a 1 sobre 1. Então, vale para n igual a 0, por exemplo. Ah, se eu quero testar n igual a 0, a 0 vai ser elevado a quanto? A 0 vai ser elevado a n menos 1, que é a 0 elevado a menos 1. Entra o 0 aqui. Ou quando é n igual a 2, vai ser 2 menos 1, que dá 1. Que recai nessa daqui, ó, n igual a 2. Agora, quando é n igual a 3, fica aqui 3 menos 1, que é 2. Né? Então, você tem, quando dá valores diferentes aqui, ó, né? Se você vier testar n igual a 2, a razão entre os tempos ficou diferente da razão entre concentrações. Então, não é n igual a 2. Né? Porque quando a razão é diferente, dá n igual a 2. Quando essa razão ela não é igual, essa igual a essa, aí você tem que incluir esse expoente, certo? A 0 elevado a n menos 1, onde n é a ordem que você quer testar. Por isso, os exercícios eles não são complicados, né? Quando vocês já adquiriram assim, alguma prática. Por isso que eu falo, façam, refaçam, tentem ganhar familiaridade. Se a pessoa pegar só na véspera, sem muito tempo para digerir, fica parecendo, né, uma coisa de louco.
Vamos seguir aqui. Então, aquele foi o 22,6. Voltou aqui. Aquele foi o 22,6A. Ó, o 22,6B, vocês têm que usar essa fórmula maior aqui, ó. Então, na verdade, eu acabei, para explicar o 26A, eu expliquei o 26B também. Vamos, não trava, pelo amor de Deus. Agora eu vou mostrar esse daqui, 22,7A. Ele é mais tranquilo. Ele é uso de fórmula, né? Então, a constante de velocidade para a decomposição de primeira ordem do N2O5. Então, ó, ele já diz que é de primeira ordem. E ele dá a constante. E pede qual a meia-vida. Então, é só usar que o tempo de meia-vida é igual a Ln de 2 sobre K. Qual vai ser a pressão? Inicialmente é 500 torr, né? Ele pede qual é a concentração ou pressão restante, né? Conhecendo a concentração inicial, após 10 segundos e 10 minutos. Nós temos isso daqui. Só tem uma coisinha que tem que prestar atenção, que é o seguinte: na hora de usar ambas as fórmulas. Então, a primeira coisa é, vamos recapitular. Como ele já disse que é de primeira ordem, né? E o que ele deu? Ele deu a concentração inicial, deu a constante de velocidade e ele quer saber a concentração restante passado um dado tempo. Então, é usar essa expressão aqui, ó. Se vocês se lembram, na forma logarítmica, isso aí é leis de velocidade integradas. É naquela parte que está. E para a primeira ordem, a gente utiliza a forma logarítmica quando a gente vai construir um gráfico. E a gente usa a forma exponencial quando a gente vai calcular a concentração que sobrou decorrido um certo tempo. Então, a expressão exponencial para calcular o quanto sobrou é essa, a concentração que sobrou é igual a concentração inicial vezes a exponencial, né, elevado a KAT. Lembra que a gente viu como KAT, onde o que aparece chamado de KA, né, é a constante de velocidade multiplicada pelo coeficiente estequiométrico. Então, vocês têm que prestar atenção que nessa fórmula e também na do tempo de meia-vida, vai aparecer um numerinho a mais, que é exatamente o coeficiente estequiométrico aqui. Se for 1, aparece 1, se for 2, aparece 2. De onde que vem isso? Vem do fato de que quando a gente vai fazer a lei de velocidade integrada, a gente iguala aqui, ó, V igual a menos 1 sobre 2, dm2O5 dt, como é de primeira ordem, né, V igual a K, concentração do reagente elevado a 1. E antes de integrar, a gente tem que isolar essa derivada aqui. Então, ó, o 2, com o seu sinal, ele passa multiplicando. Então, fica dNO2 dt é igual a menos 2K N2O5. Depois a gente traz a concentração para cá, passa o dt para cá e faz a integração. Até por isso, o que lá no assunto, vocês vão ver, representado por Ka, é a constante de velocidade multiplicada por esse coeficiente. Enfim, porque tem que tomar cuidado com isso, porque senão o resultado não bate com o do livro. Né? Então, tem que aparecer esse 2 aqui e esse 2 aqui. Né? E aí é só substituir. Então, qual é a pressão restante após 10 segundos e 10 minutos? Então, você vai ser A é igual a 500, que é a pressão inicial, vezes E elevado a menos 2, vezes essa constante aqui, vezes o tempo em segundos, porque está segundo aqui. Então, quando é 10 segundos, você usa 10. Quando é 10 minutos, né? É 60 segundos vezes 10. Então, daria 600.
E o tempo de meia-vida é Ln de 2 dividido por 2 vezes essa constante. Né? Depois, o que é que vem? Depois vem a última tela. A última tela está aqui. Aí ele trata de reações de segunda ordem. E notem que no próprio enunciado do livro, na minha opinião, ele cometeu uma falha, que é o seguinte. Eu vou resolver o 22.8a. E os outros eu vou deixar para vocês. E aí, na terça-feira, eu espero que vocês tenham dúvidas, né, sobre realmente esses cálculos. Que é o seguinte. Se uma cinética de segunda ordem, ela pode ser tanto V igual a K, concentração de A vezes concentração de B, que é a segunda ordem global, ou ela pode ser V igual a K elevado a um só reagente, vezes um só reagente elevado ao quadrado. A concentração dele elevada ao quadrado. Então, ele não disse qual dos dois tipos, mas é desse tipo aqui, ó. É V igual a K a B. Todos esses exercícios desta tela aqui, tá? Exceto esses dois aqui que tem resolvido no slide da primeira aula. Esses dois aqui, ó. 22.9a e 0.9b, ok? Eu resolvi na primeira aula, que é referente às unidades da constante de velocidade, tá? Então, fica assim, ó. Quais são os dados que ele fornece? Uma reação de segunda ordem do tipo A mais B dando P foi realizada em solução, inicialmente com concentração 0,05 mol por litro de A. Então, o que ele dá? Ele dá a zero. Também deu que a concentração inicial de B foi 0,08 mol por litro. E aí ele diz o seguinte, após uma hora, a concentração de A caiu para 0,02. E aí ele pede a constante de velocidade e qual é a meia-vida de cada reagente. Então, vejam só. Esses foram os dados. Aí ele diz assim, que depois de uma hora, que dá 3.600 segundos, a concentração de A foi 0,02. E a estequiometria é 1 para 1. Estão vendo? Ó, A mais B dando P. Então, você tem que calcular aqui quanto de A foi consumido, porque você vai precisar usar no cálculo quanto sobrou de B. Ele te disse quanto, né, sobrou de A, que dá para você saber quanto foi consumido. E como você sabe que a estequiometria é 1 para 1, o quanto consumiu de B também foi o mesmo valor, ó. 0,02, 5 para 0,02, consumiu 0,03 de A. Então, se a estequiometria é 1 para 1, também consumiu 0,03 de B. Se consumiu 0,03 de B, aí você consegue saber quanto tinha de B nesse mesmo tempo. Então, quando tinha 0,02 de A, tinha 0,05 de B. Tá? Por que precisa tudo isso? Porque a fórmula a usar é essa aqui, ó. K vezes T, onde K é a constante de velocidade, que é o que ele pede na letra A, né? Ele diz qual é o tempo, ó, 3.600 segundos. Então, isso aqui é o que eu quero. Isso aqui ele me deu, T, né? Aí vem a B0 menos BA0. O que é A minúsculo e B minúsculo? São os coeficientes estequiométricos, que é 1 e 1. Então, é 1 vezes concentração inicial de B, menos 1 vezes concentração inicial de A. Nós temos os dois. Ln de B sobre B0. B0 é a concentração inicial de B. B, esse B aqui, ó, sem o índice zero, né, é o quanto restou de B nesse tempo. É isso que eu estava raciocinando aqui. Quando sobrou 0,02 de A, B caiu para 0,05. Então, é o 0,0, aqui é 0,05, aqui é 0,08, aqui é 0,02 de A e aqui é 0,05 de A. Tá? Aí é só colocar, né, ó, aqui na expressão.
K vezes 3.600 segundos é igual a 1 sobre 0,08 menos 0,05 vezes ln de... Isso aqui eu já comentei, né, no outro slide. Então, resolvendo tudo, dá 4,1 vezes 10 a menos 3. Aí, para os tempos de meia-vida, né, a gente tem... Cada reagente vai ter um tempo de meia-vida. Por quê? Porque eu parti de concentrações diferentes dos dois, né? Concentrações iniciais diferentes. Então, ó, concentração inicial de A 0 é 0,05 mol por litro. B0 é 0,08 mol por litro. Tempo de meia-vida de A. Então, se A0 é 0,05, A0 sobre 2 dá 0,025, né? Então, consumiu 0,025 de A. E tem, né? E terá que ter consumido também 0,025 de B. Pois é, 1 para 1. Então, na realidade, quando a gente vai resolver esses exercícios, é aí que a gente se confronta, né, com o quanto a gente realmente compreendeu de estequiometria de reação, como as reações ocorrem, né? É muito complicado aquele aluno que ele ainda tem muita dúvida de estequiometria, de como as reações se processam, certo? Então, vai ter, né, de B, vai ter 0,055. Certo? Mol por litro. Mas sempre aqui. Tá ventando muito, tá mexendo aqui nas minhas anotações. Aqui. Então, agora a gente já conhece a constante e a gente usa a mesma fórmula. K vezes T é igual a 1 B0 menos A0 ln B sobre B0 A sobre A0. Né? E que valores vamos usar? Certo? A gente quer saber o tempo, né? Então, eu vou ter que o tempo de meia-vida de A é igual a 1 sobre K, 1, né, sobre 0,08 menos 0,05 ln 0,055, 0,08, 0,025, 0,05. Só calcular. E vou esquematizar aqui, né, o tempo de meia-vida de B. Então, eu tenho B0 igual a 0,08
mol por litro. Logo, B0 sobre 2 é igual a 0,04 mol por litro. Então, se consumiu 0,04 de B, vai consumir essa mesma concentração de A, essa mesma quantidade de matéria. Um para um. Então, A zero era 0,05 por litro, logo A vai ser 0,01, né? E aí, tempo de meia-vida de B é igual a 1 sobre K, 1, 0,08 menos 0,05, LN, 0,04, 0,08, 0,01, 0,05, certo? Então, é importante, né, que fique claro assim, que nessa cinética de segunda ordem, em que nós temos a lei de velocidade, né, igual a K, em termos da concentração de dois reagentes, e que a gente tem que usar essa expressão aqui, como a velocidade depende, né, de dois reagentes, não tem uma fórmula para o cálculo do tempo de meia-vida, porque ela vai depender, né, a cinética de dois reagentes, então, como a gente pode ter usado concentrações diferentes dos dois, independente da estequiometria, né? Mesmo sendo 1 para 1, pode ter qualquer concentração inicial, porque a gente tem que lembrar também que muitas reações ocorrem na natureza, e na natureza não tem nem, assim, alguém que de propósito está pesando reagentes, né? Dissolvendo, preparando reações, colocando no meio reacional. Não tem uma pessoa fazendo as reações. Então, na bioquímica, nos organismos, né? Na natureza mesmo, certo? Em fase gasosa, em fase líquida, qualquer situação na natureza que não tem uma pessoa fazendo as reações. Então, se precisasse sempre uma reação 1 para 1, ela só ocorrer quando alguém adiciona 1 para 1, não tinha reação na natureza, certo? Enfim, então, como as concentrações iniciais podem ser diferentes, cada um vai ter um tempo de meia-vida diferente. Só quando as concentrações dos dois forem iguais e a estequiometria for 1 para 1, né, é que o tempo de meia-vida vai ser igual. Mas, de qualquer jeito, a gente usa essa mesma expressão aqui. Então, a dificuldade, ou o que a gente tem que tomar cuidado, é que se foram usadas concentrações diferentes, e ele, para calcular o tempo de meia-vida de um deles, a gente considera, qualquer um deles, a gente pega a concentração inicial dele e divide por 2. Aí a gente vê o quanto consumiu dele, e de acordo com a estequiometria da reação, é que a gente infere o quanto vai ter que consumir do outro para saber o quanto sobrou do outro, tá? Então, esse é o cuidado que tem que ser tomado. Aí, basicamente, né, nessa tela, são esses tipos de exercícios aqui. Então, acho que agora tem bastante, né, ajuda para vocês para fazerem esses exercícios, que é importante que vocês não fiquem só olhando eu fazer. Então, eu estou dando algumas assim, informações só para vocês não ficarem na estaca zero. Tem que estudar o assunto, né? Pode ter pergunta teórica, não é só pergunta de cálculo. Então, tem que estudar todo o assunto e fazer os exercícios, tomando cuidado de ver se entendeu, né, o assunto. E tirar dúvidas, caso não tenha entendido, tá bom? Você gostaria de tirar mais alguma dúvida? Certo, professora.
Então, beleza. Não, professora, no momento, não. Obrigada. Beleza. Então, eu vou